Canal Outra Liga com um papo que eu digo até então raro de campeão na Bélgica. Aliás, jogador na Bélgica que agora tá de férias, né, Camilo? Seja bem-vindo e parabéns pelo título. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Foram 5 meses emocionantes. E, cara, como é que tá a repercussão? Porque o pessoal acompanha esse clube pelo canal do Botafogo, né, cara? Pois é. E, na verdade, assim, até pra mim foi engraçado, porque eu sou jogador do Lyon, né, que estava emprestado no Brasil. Eu volto pro Lyon em janeiro, ainda numa situação indefinida, né, de ficar no clube e tudo mais. E aí, de repente, o Textor me liga e fala: Camilo, né, eu tenho um time na Bélgica, né, eu obviamente sabia quem era o Textor, né, por causa do Botafogo, que também comprou o Lyon. Então fez toda essa ligação assim, né? E aí ele me liga e fala: cara, o volante lá, que é o Barreto, né, machucou, ele é da mesma posição que você, o time tá brigando para ser campeão, para ir para a primeira divisão. Cara, eu preciso de um jogador, você acha que se enquadraria nessa posição? E aí, você topa o desafio? E aí eu falei, putz, né, e tal, no fim, a janela estava fechando em janeiro, eu falei, vamos embora. E aí eu vou para lá e entro nesse projeto, assim, né? Então também foi inesperado para mim, né? Esse é até outro gancho que eu ia falar, porque o histórico de brasileiro na Bélgica, até por outras conversas que eu tive aqui com o jogador, principalmente com quem já pendurou chuteira, porque não tem tanto brasileiro na Bélgica, é que é mais difícil por questão trabalhista lá, tudo. Só se a pessoa tiver um passaporte europeu ou tiver, sei lá, várias restrições contratuais que consegue ir para lá. Mas agora com o Textor bastante gente foi. Só que você não foi oficialmente diretamente pelo Textor, então o caminho foi totalmente diferente, Pois mas muito é. bom nas contas, né? Mas realmente, na liga ali, até na primeira divisão, não se ouve falar muito de brasileiros. Eu acho que se tiver, não deve ter 10 assim, né? Pelo que. É, o Sion tem uns caras, às vezes, sempre teve Mas, um cara ou outro, é, Batata, então, mas realmente, né? culturalmente, não se ouve falar muito de brasileiros na Bélgica, né? Como tem na Premier League, em Portugal, né? Em outras ligas aí. Mas quem sabe agora com o Molenbeek não, essa cultura não fica um pouco mais forte, né? Sim, e até porque na própria França, onde você esteve, cara, na Ligue 1 acho que tinha 3 ou 4 brasileiros só, cara. Não, tinha 5. Tinha um na Ajaccio, um no Toulouse, 2 no Paris Saint-Germain e um no Nantes. Tipo, é coisa assim, né? E quando eu cheguei Jogando. no Lyon em 2020, nós estávamos em sete brasileiros lá. Então, assim, só no Lyon já tinha sete. E daí todo mundo se espalhou. O TT foi para Inglaterra, cada um foi para um canto e, E pô. aí, não, quando eu cheguei lá, na verdade, esse pessoal veio depois ainda. Era o Ah, o Rafa, TT o veio da Ucrânia, Marçal, que né? estão no Botafogo, o Bruno Guimarães chegou junto comigo, o Thiago Mendes, que está lá ainda, o Marcelo, que saiu do Lyon, agora tá na Austrália, mas o G. Lucas, que saiu do Lyon, foi para o Mônaco. Então, assim, 2020 estava cheio de brasileiro, a partir de 2021 já foi cada um tomando um rumo diferente e desmembrou o grupo lá. E não é nem questão de geração, né? Tipo, o Marcelo é um cara bem mais experiente, né? Tipo, Não, aconteceu, né? nada. Nada. Não tinha nenhuma conexão. Coincidentemente estava todo mundo junto e uma temporada depois, aí 2 depois o Bruno foi embora, o Paquetá que chegou também já foi. Então foi tudo muito rápido, assim. E, poxa, o que não foi rápido, a gente falando fora do ar, então é teu histórico de ponte, porque uma coisa é estrear na Macaca, mas eu não sei, a sua base toda foi na Macaca ou não? Cara, eu cheguei na Ponte com 12 anos. Eu que sou macaca aqui, já tem. Quem segue o canal bem sabe que eu sou ponte pretano, viu? Falando aqui, falo que todo mundo já passou na macaca, cara. Teve uma época que passou um monte de jogador, cara. Só que Cara, você não, você tem história desde. Você deve ter é, jogado com a camisa do Atacado Iga lá, todas essas coisas lá no passado. Então, Cara, não, a minha história com a Ponte foi, eu cheguei com 12 anos lá, eu fiz a base inteira na Ponte, um jogo, né, meu primeiro e único time até a profissionalização foi a Ponte, né, então, e eu subo para lá no momento de ascensão com o Jorginho, infelizmente naquele ano, no meio do campeonato as coisas desandaram, mas a gente tinha um time muito bom, assim, eu achei que a gente ia conseguir o acesso, cara, aí seria uma coroação de um sonho, né? De chegar no sub-12, chegar até o profissional, titularização, jogar bem. E o acesso foi uma infelicidade aí que não aconteceu, mas espero que em breve a Macaquinha volte para a primeira divisão. assim como voltou para a primeira Paulista, estava lá.
Você estava na Bélgica na época, Eu mas estava na Bélgica, quem estava na estava lá ficou Bélgica. todo mundo emocionado, cara, com certeza. Não, Foi um mas eu negócio. acompanhava, cara, acompanhava sempre que dava. Porque o Oyama tava comigo lá também, né? E Oyama e o Barreto, os dois jogaram na Ponte, né? E aí toda vez que ia ter jogo, ficava os três lá. E aí, quanto foi a macaquinha? E os jogos normalmente eram, sei lá, 2, 3 da manhã, então era impossível de assistir, né? Mas aí dia seguinte no café da manhã a gente já se juntava, e aí, quanto é que foi, quanto é que foi? Porque né, todo mundo tava acompanhando aí. E aí, passou no YouTube, né? Que foi bem legal. Agora, é a história do teu time aparecer no YouTube também é muito bom para te dar visibilidade, cara, para essa liga de uma forma geral, que o pessoal conhece pouco a Liga da Bélgica, até a primeira mesmo, né? E é uma liga meio que de formação, assim, né? Tem muito jogador jovem, né? Então, tem muito jogador emprestado dos grandes clubes da Europa. Então, tem jogadores da Inglaterra, tem jogador da Itália, da Holanda. A Holanda tem bastante, né? Que são jogadores novos ali, que não estão tendo oportunidade no time e são emprestados para a Bélgica, né? Então, acaba sendo uma liga de formação e talvez por isso não tem esse sucesso assim, né, como tem as outras grandes ligas, né? Acaba tendo menos competitividade, talvez, não sei dizer o porquê, mas acaba tendo menos expressão assim. Eu acho que é meio que na segunda da Suíça, tem pouco time, é super equilibrado, Pois é, pois é. é corrido o jogo também, mas Não, só quando os times que estão na ponta que acabam ficando mais na disputa, os outros meio que dão uma relaxada no final, né, cara? você Não sei se essa acaba sensação que você teve. você ouve falar assim de Bruges, na primeira divisão no caso, né? Bruges, Anderlecht, um ou outro ali que joga mais uma Champions League, mas o restante. E até agora na segunda divisão, assim, acho que o nosso time estava despontando muito com relação aos outros, sabe? A superioridade era muito grande. O único time que talvez conseguia, né, equilibrar um pouco a nível, né, técnico. Técnico acho que nenhum, mais nível de força, assim, era o Beveren, que ficou em segundo colocado. Mas mesmo assim, o nosso time era melhor. E é um pouco isso. Tem os 2, 3 primeiros que brigam ali, e depois o restante meio que abandona, É assim, que, né? mas acho que foi muito esse reflexo do Textor. De outros anos, realmente é muito mais equilibrado. E, É, é, e é. às vezes o time que cai é o que sobe, né? Acho que nos últimos anos subiu o Leuven, que tá bem, que o Leuven também tinha time segundo aí, enfim, tinha time do Grupo City. Mas para ti É, foi muito bom para pegar esse ritmo de novo na Europa, né, cara? Cara, na verdade, assim, eu topei a ideia porque eu tinha uma probabilidade de jogar grande, né? Como com a lesão do Barreto, da minha posição, que era um jogador que ele estava jogando, né, regularmente. E aí, quando eu fui pro Lyon, eu joguei no time B do Lyon, não cheguei a jogar no time principal, então, assim, eu não tive visibilidade na Europa, né? Porque O eu B joga o quê? A terceira? Não. joga a Nacional 2, é tipo Que é terceira a quarta, então. divisão, quarta Nacional É. 2. Então, assim, não tem visibilidade nenhuma, né? Até nível competitivo, o time B do Lyon não é um time que joga para ser campeão, é para formar jogadores, né? Normal. Então, não, como jogador ali, já tinha meus 21 anos, né? Eu precisava de minutagem para me destacar, para aparecer, para provavelmente, né? Para subir pro profissional, para o primeiro time. Então, acabou não sendo tão legal para mim. E a nível de visibilidade também não, né? Comparado com ser campeão, por exemplo, de uma divisão, de uma segunda divisão, né? Acaba sendo melhor. Então, para mim, foi bem bacana. É que foi um negócio bem atípico teu, né? Você joga cedo num nível bem competitivo aqui no Brasil. Tem rodagem, time que realmente a classificação final não reflete o que foi o campeonato. Né? O finalzinho mesmo o pessoal desanimou, mas aí você vai para fora, só acontece quando o clube é tão grande, traz tanta gente que acaba acontecendo o que aconteceu contigo, então, né? Porque eu acho que mesmo a Ligue 2, às vezes é difícil ter visibilidade, né, cara? Eu Sim, falei com o sim. Rafael Ratão, que também passou pela ponte. Acho que se o time Pois não tivesse é, subido, e o acesso muda tudo. Por exemplo, o fato de eles terem subido para a primeira divisão, mesmo os jogadores ali que, claro que vão jogar a primeira divisão no ano seguinte, mas você já tem uma diferença de respeito, né, com relação a isso, porque pelo acesso, né, a mesma coisa nós pelo título. Se você jogar bem na segunda divisão é legal, mas se você jogar bem e for o campeão, pô, né, a nível de respeito, né, e de autoridade já muda também.
E não à toa, ele sobe e o time é campeão da Copa da França, coisa que. Por que não numa realidade dessa na Bélgica, né? Eu não sei como que é a tua realidade agora, claro, você tá de férias, tá aqui no interior, certo? Eu não sei como vai ser. Eu tenho um ano de contrato no Lyon ainda, né? Então, a princípio, minha representação é no Lyon, né? Eu não tive nenhuma outra informação fora essa, né? Então, fico no aguardo, mas se por acaso for jogar lá a primeira divisão, não é ruim não, né? Pensando em que vai pegar um Clube Bruges que chegou nas oitavas da Champions esse ano, né? É O Lyon interessante, assim, Saint-Gilloise que tá super bem, né? Pô, tá super tem bem, uns projetos bem legais, cara. que é de Bruxelas, tem o Anderlecht, que é da cidade do lado, colada, assim, né? Que também tem uma história muito grande na Bélgica e é um clube conhecido, assim, então a primeira divisão eu acredito que seja interessante, sim. Agora, como é que foi a gente falando em momentos descasados do tempo, né? De quando você surge do momento atual? Como é que foi sair do Brasil? Como é que foi essa adaptação no Lyon? Porque, por mais que tivesse muito brasileiro, o futebol francês é bem diferente no fim das contas, né, cara? Então, na verdade, essa adaptação no Lyon, assim, foi, né, acho que foi bem atípica, porque eu chego no final de janeiro e aí começo de março entra a pandemia. Ah, é Então, verdade. É que, foi em 2020. felizmente, parece distante agora, tá ligado? Mas Felizmente parece distante, mas eu chego lá em final de janeiro, um mês e meio depois, entra a pandemia. Então, assim, eu chego em janeiro voltando de férias no Brasil, e o campeonato lá estava no meio. Então, assim, eu já venho sem ritmo de jogo para chegar no altíssimo nível, né? E aí tive um pouco de dificuldade no começo e tal, e entra a pandemia. Quando volta da pandemia, volta meio que todo mundo do zero, assim, né? Não vou falar que eu também estava acima dos caras, porque lá só tinha os fenômenos, né? Mas sim. eu acho que a diferença estava um pouco menor, né? E 3 semanas depois de treino, meu ombro sai do lugar. E aí eu tenho que operar o ombro. Aí eu fico 4 meses parado, né? E aí também, quando tá todo mundo jogando, eu tô voltando de lesão, de 4 meses de lesão. E aí o Rudi Garcia já falou que não iria contar comigo para o restante da temporada. E aí é isso, a gente estava falando de outubro, ou seja, tinham 8 meses O tempo ainda para a próxima voou. temporada, né? Então, assim, eu perdi praticamente 10 meses, os meus primeiros 10 meses de contrato eu vivi entre pandemia e uma operação no ombro, né? Então deu tudo errado, assim, né? A nível desportivo. E a nível de cultura e tudo mais, foi bacana. Eu aprendi o francês rápido, né? Quando a gente voltou em junho, 6 meses depois, 5 meses depois, eu já tava falando francês, porque durante a pandemia eu fiz 1 hora e meia de aula por dia, né? Então já tava falando francês, né? Já tava me adaptando bem à cidade e tudo mais. Então a parte social foi bem rápida, bem gostosa, assim. E a parte profissional foi dificílimo para mim, né? Eu tive muitos problemas lá e infelizmente as coisas não caminharam como eu gostaria, mas às vezes acontece, faz parte. É isso que te faz, de repente, voltar para cá também, para ter essa minutagem, tudo. Tipo, Cara, e na janela de janeiro eu tava um ano sem jogar. A nível competitivo, bizarro, né? entendeu? Tipo, voa assim, né? Você entendeu? Eu tava jogando na Ponte, uma Série B, depois eu faço o primeiro jogo na A1 do Paulistão, que o nível de competitividade é muito alto, e aí eu vou pro Lyon, pô, realização de um sonho, sabe, né, de estar num dos grandes da Europa. Aí um mês depois da pandemia, eu volto, opero o ombro, fico 4 meses parado, mais um mês de transição. Então, assim, eu perdi os primeiros 10 meses do Lyon, eu não tive apto para jogar bola, né? Por diversos motivos. E aí, cara, é difícil também você, né, acompanhar eles tanto tempo sem jogar, sem ritmo. E aí chega na janela de janeiro, eu tava um ano sem jogar, né? Também você não vai ter tanto mercado, né? E eu, com poucos jogos por ser jovem, né? Eu não tenho um respaldo de alguém que já tem 5 6 anos de carreira, que já provou, né? Já se provou. Isso que esses caras de 5 6 anos também apanham para tentar pegar uma oportunidade Também novo, porque apanha. Então, imagina, tá cheio de jogadores, os caras nem olham, né? É difícil, eu, né? eu tinha, eu tinha 8 meses de profissional na Ponte e fui pro Lyon. Em janeiro de 2021, eu tinha mais tempo sem jogar do que tempo jogando no profissional. Porque eu É subi em uma maio. carreira. É isso que eu gosto de falar aqui no canal. É uma carreira que
O teu caso, que é um caso já raro, né, de chegar já no Lyon, pô, pouca gente consegue. Mas é uma carreira difícil por trás dos bastidores, né, cara? Porque. Pois é. E essa conta eu fiz agora, não tinha parado pra pensar nisso. Então, eu subo na ponte em maio, em janeiro eu vou pro Lyon. Quando eu chego no Lyon, eu tava 8 meses no profissional. E depois eu fico 1 ano no Lyon, eu fico mais tempo sem jogar do que jogando, com 2 anos de carreira no profissional. Então, pois é, aí as janelas de oportunidades fecharam e aí apareceu o Cuiabá no Brasil. Pô, primeira divisão no Brasil, num time que tem uma organização diferente, né, que é o Cuiabá, que é o clube empresa e tudo mais. Bom, acaba por ser uma boa oportunidade, né? Porque a Ponte, que é onde eu teria uma grande janela de oportunidade, estava na segunda divisão, né? Então, ter a oportunidade de voltar para a primeira divisão, eu ainda estava assim, no lucro, né? Se for ver. Sim, e é engraçado, né? O Cuiabá é um clube que já passou muita gente aqui que passou pelo Cuiabá, porque é um raro clube que acaba enxergando esses talentos que estão fora, que às vezes perdem um pouco a visibilidade do mercado aqui tradicional e acaba montando um time muito bom, né? Assim, o Cuiabá, eu tive 2 anos lá, eu vi a evolução, né? O primeiro ano na Série A foi o ano que eu tive lá, então deu para ver toda essa evolução, a transformação a nível de investimento em estrutura, a nível de, né, a nível desportivo, né, de fisiologia, fisioterapia, preparação física e tudo mais. Então, foi uma experiência muito legal também, muito legal. Deu para curtir bastante. Não à toa é o time que permanece na Série A. Quem não conhecia desconfiava, agora já é São dois, parte da são liga, né? 2 anos consecutivos, né? Sim, e agora volta o treinador que deu certo ano passado. Não duvido que belisque alguma coisa interessante aí, cara. Então, O Campeonato Brasileiro a gente brinca que são dois campeonatos, né? O início do ano agora e o campeonato pós-janela de inverno, transferência, né? né? Que a hora que chegam algumas contratações pontuais, assim, que eu acho que, né, é a grande virada de chave, né? Mas eu acredito que o Cuiabá vai conseguir se manter assim, e torço também pelos meus amigos que ficaram lá, né? Agora, voltando à realidade belga, já que de fato na França foi tão atípico. Também era muito atípico teu time, né, cara? Pra realidade É, belga, né? é, é. Não, o nosso time, assim, tá muito, muito bom. Eu acho que eu não via motivo pra gente não ser os campeões, sabe? O Foi, que vou dizer, é raro. Você pega o histórico, realmente, sempre tem um time outro que desponta, mas acho que não tinha um investimento tão grande, apesar de ter um time do Grupo City lá, né? tem o Lomel lá, né, do Grupo City. Sim, tem E, cara ex-Flamengo, tem um cara um monte de lugar, mas o, pois o é. teu time tinha alguma coisa diferente tipo, não sei o que é. O que você conseguiu ver nesses 5 meses? O ambiente do clube, você viu as pessoas que trabalhavam lá, eles viviam o clube, assim, né? Então eu tava conversando com a esposa do presidente, do Thierry, né? Antes do Textor comprar a participação, foi o cara que comprou o time na quinta divisão, que era amador, na verdade. Então ele reconstruiu o Ah, não time sabia a desde a. história toda, não. Pô, É, legal. é um time histórico, desde 1870 e tanto, sei lá, 1900 e pouco. É um time histórico aqui na Bélgica, que é a junção do Racing White e do não sei o que Molenbeek. Posso estar falando Ah, besteira, por isso mas que o nome é tão comprido, né? É é isso? É a junção dos dois. RWDM, que é Racing White e não sei o que Molenbeek. Eram dois times. E aí eles fizeram a fusão e virou o RWDM, que é Racing White e Molenbeek. E, o time faliu e esse presidente, né, o antigo dono, ele compra o time em 2015, acho que é, e ele começa o time sem divisão, no amador. Ele é campeão da quinta, campeão da quarta divisão, campeão da terceira divisão, tudo em seguida, assim, né? E aí quando chega na segunda divisão é quando eles barram e não conseguem subir para a primeira. Então, e todo mundo que trabalha no clube, todo mundo não, mas a grande maioria tá desde o início, desde quando não era nada. Então, a emoção nos bastidores ali para esse acesso era muito grande, assim. Realmente você via que o pessoal vivia aquilo no dia a dia, né? E talvez
essa possa ter sido a diferença, né? Acabou concretizando o sonho que de repente o Luton Town tá fazendo na Inglaterra, né? Também da quinta tá subindo É, direto e por exemplo. Mas dentro do clube dos bastidores, quando você conhece a história, né, de como foi tudo feito, você realmente, né, deu para ver que eles ficaram muito felizes com esse título e com acesso, né? agora a minha carreira profissional, isso aqui é um hobby que eu adoro falar de futebol, falar de mundo. Mas já fui para a Bélgica, trabalhei com a Ambev lá. Conheço Bruxelas, conheço Leuven, Molambique é pertinho também, certo? É na redondeza, correto? Ali fica colado em Bruxelas, na verdade, né? É É a um bairro Jaguariúna de ali de Campinas aqui Bruxelas. do lado, assim. Né? Mas não, na verdade, cara, eu acho que é um bairro de Bruxelas, assim, tipo, meio que anexo na cidade, sabe? É um Valinhos, então. Tropeçou, caiu lá, basicamente. Né? Tipo assim, é o Valinhos de Campinas, sabe? Pelo que eu entendi, é alguma coisa assim. Agora, mas a torcida é dessa cidade específica ou não? Porque você falou que é um clube tradicional e Bruxelas acaba tendo muito público de Bruxelas, né, cara? Sim, sim, mas o público em geral é do bairro ali, da cidade, é um público bem assim, né, da região ali. Agora é curioso, você aprendeu francês em Lyon, a galera fala muito mais Flemish lá, né, ou não? Cara, em Bruxelas em si é mais a galera do francofono. Agora, quando você vai Ah, é? para Bruges, por exemplo, para Liers, todo mundo falando o Flamingo lá, né? Que é o próximo do holandês ali, né? É, não, você nem sabe quando que muda, mas do nada muda, né? Porque o meu irmão mora na Holanda, eu tenho um amigo que mora na Holanda também, e ele falou que quando chegou na Bélgica, eles escutaram um holandês, mas que no meio do holandês parece que tinha um francês, que era um negócio meio esquisito, assim. Nem eles conseguiam identificar. É, você sabe que é um portunhol pra gente, no fim das É, contas, nesse tipo Flamengo aí. isso, tipo isso. Tipo isso. Não, eu falo francês, me virava lá, mas eu sabia que eu via muita coisa. Eu tinha a visão que Bruxelas era muito francês, mas eu via tanto o Flamengo, eu falei, caramba, mas aqui é É, mais. pode ser que por eu falar francês, eu prestava mais atenção no Pessoal, francês, né? mas é que eu tomei um choque, que é tão diferente a língua uma da outra, que você fala, Ah, pô, não, é completamente diferente. Não dá para nem fazer uma associação uma com a outra, assim. Não tem você nada vê as que parece. placas, né? O mesmo nome não tem nada a ver com o outro. Cheio de J, K, B. É estado Roi Baduan, outro estado Konig Baldwin, não é uma coisa assim, né? É. É muito doido. Mas a adaptação tranquila, né? Você passa por dois lugares e, putz, tem tudo, né, cara? E essa adaptação agora no Molenbeek para mim foi muito mais gostosa porque eu chego, apesar de eu chego na primeira semana, não vou para o jogo ainda, né, por escolha do treinador, né, mas a nível de comunicação, de adaptação ao jogo e tudo mais, foi bem tranquilo e quando você joga, tudo fica mais fácil, né? Porque o jogador que não tá jogando é sempre ruim, né? Pra cabeça, pro físico, pra tudo, né, cara? É um Pra negócio tudo, que. pra tudo. Então, por isso, quando eu chego e aí eu vou e começo a jogar e tudo mais, aí parece que tira um peso das costas, assim, e parece que tudo começa a dar certo, né? A cidade fica mais bonita, o restaurante fica mais gostoso, então tudo começa a caminhar positivamente, né? Bom, então, tuas férias. Quanto tempo de férias você tem? Um mês ainda? Não chega a ser tudo isso, não, né? Cara, então, porque a minha apresentação é no Lyon, só que o campeonato lá acaba só dia 3 de junho. Então a apresentação no Lyon vai ser dia 2 Ah. de julho. Então, Então, pô, na férias escolares verdade, longas, aproveite eu aí, vou cara. ter 47 dias de férias. Pô, uma raridade, né, cara? Isso é um negócio. Não, assim, no mundo do futebol isso é um sonho, na verdade, né? Porque é raríssimo. Normalmente são 30 dias contados, assim, 28, 29. Não passa disso Bom, nunca, assim. e quando você foi pro Lyon, não era esse grupo econômico todo que é hoje, então, né? Como assim, Do Textor, né? Não, não. Era o Aulas ainda. Era o mesmo, era o Aulas que ainda estava no clube. E aí, em novembro do ano passado, é quando o Textor compra, junto com a Eagle Football lá, que eles fazem a aquisição do Lyon.
Ou seja, agora então você dando, pô, deixando tua marca positiva agora na Bélgica, perspectivas muito interessantes, amplas agora para ti, provavelmente, né? Eu conto com isso, na verdade, né? Mas o fato de ter esse respaldo do Textor é interessante, porque ele é dono do Botafogo, é dono do Molenbeek, é dono do Lyon, tem participações no Crystal Palace. Então, assim, não por agora, óbvio que não, mas se num futuro as coisas começam a caminhar positivamente, né? Isso pode ser né, uma facilitação, assim, no sentido de ele já me conhecer, já conhecer a pessoa Camilo, já conhecer o jogador Camilo, então acho que tudo é positivo. Com o passaporte europeu, que ajuda muito, né? Muito, muito. O fato de ocupar a vaga de estrangeiro, isso aí é com certeza um diferencial. Ó, aqui no canal eu brinco, tem muito cara que tem dupla nacionalidade. Eu falo, ó, se for para a seleção do outro país também vamos bater um papo, porque vai que, né? Não sei, né? Mas por que não, né? Pô, vai ser, pô, seria muito seria legal também, né? Tudo depende da abertura, né? Se você tá 50 a Sim. 50 entre a seleção brasileira e a outra, pô, tem que escolher a É. seleção brasileira, né? Agora, se não tem nenhuma perspectiva de você ir para a seleção brasileira, Vai né? de Aí laranja, por que né? não? Pô, É, é. aí por que não, né? Então, pois é, eu não descarto, não, viu? Pô, e é referência de gente que joga futebol bonito também, né? Então, pô, interessante pra caramba. Não, tá doido. Também tem história. Eu acho que não tem por que não. Não tem por Sim. que não. Então, poxa, desfruta as férias aqui, cara. Férias raríssimas, longas e. Raríssimas. É, porque na base você não consegue ter Não, essa na base, tranquilidade. na base às vezes é até pior, porque normalmente tem uns campeonatos de janeiro, assim, né? Que o campeonato É, pra ocupar a janela da TV, tudo, essas coisas. por exemplo, tem a copinha, né? Que é ali, mas assim, a partir dos 17, né? Mas no Sub-15, eu lembro que teve um campeonato que foi a Copa RS, que eu não lembro. Não, Sub-15 era Votorantim, Copa Votorantim, que é janeiro também. E aí o campeonato começa, sei lá, dia 8 de janeiro. Então a gente treinava até 20 e poucos de dezembro, aí tinha uma semana entre Natal e Ano Novo, e aí dia 1 ou 2 tinha que continuar a treinar de novo para pegar o campeonato. Então, acho que a primeira vez que eu fui ter férias mesmo assim, foi quando eu fui profissional na Ponte, que daí eu tive 30 dias. Acho que foi a primeira vez. Então, agora uma perspectiva que de meio ano pra cá mudou muito pra ti, que deu Muito. certo, né? Pô, isso é importante pra caramba. É raro você conseguir ter título no mundo, cara. É um negócio que, pô, Pois já é, tem no pois currículo é, isso pois também, é. então. Pode ser a segunda divisão, mas é um campeonato nacional de qualquer forma que fomos campeões, né? Então é sempre positivo. Com um time que tem perspectiva. Bom, basta ver como o Botafogo tá agora. Acho que tem uma perspectiva muito boa de. O pessoal Pois fala, é, caramba, jogou no Molambique, eu joguei, né? Pô, né? Então por que não, E né? fui campeão, e fui campeão. Também, exato, é. Então, pacote completo pra Isso aí não poder pode chegar em mudar. casa, desfrutar do calor que deve estar no interior. Eu tô na capital, cara. A capital tá frio, cara. Mas o interior sempre Cara, é hoje quente, né, tá, cara? hoje tá gostoso. Hoje tá gostoso. É que, né, tudo é referência, né? Eu saio de. É que agora lá tava começando a esquentar, aqui vai começar a esfriar, né? Então, tô indo Tá contra o igual. calor, né? É, Não, tem mas que ir pro tranquilo, pô. Nordeste. Tem que Obrigado. pegar férias, tem que viajar pro Nordeste. Aí E lá dá vai tempo ser também agora. Agora, calor pô, um mês, calor o ano inteiro. show, cara. Vou ficar acompanhando tua carreira, que é uma carreira bastante jovem. É que você surge muito cedo aqui, É, né? Você é. passa bastante coisa porque você surge de cedo pra caramba, mas você fala, pô, fiquei um puta tempo sem jogar. Tem Série B, tem Série A, tem título lá fora. Perspectiva agora é É, muito boa, né? Chegando bem é, nesse segundo semestre, pô. eu acho que assim, também minha carreira, com 20 anos na Ponte, eu estouro e vou pro Lyon, assim, então foi meteórico, assim, né? É, o único Explodiu a outro cara carreira. que fez uma trajetória similar, nem igual, foi o Luiz Fabiano, cara. Na Sabe, ponte. da Ponte direto pro Lyon, em 8 meses no profissional, foi meteórico, assim, é muito desproporcional, né? E aí as coisas não dão certo no Lyon, e aí eu achei que, assim, nos últimos 2 anos a carreira ficou menos volátil, assim, né? Eu venho pro Cuiabá, eu jogo 2 anos no Cuiabá, sou titular, né? Na maioria dos jogos que eu disputo, eu fui como titular, então, assim, eu não passei pelo Cuiabá, né? Eu joguei no Cuiabá.
E aí eu vou para o Molenbeek agora. Desde que eu entro, eu entrei no primeiro jogo, no finalzinho. Aí, a partir do momento que eu faço a primeira titularização, eu joguei todos os minutos possíveis com o time, fomos campeões, né? E participei. Então, eu tô sentindo que, pelo menos dos 2 anos para cá, começou a dar uma equilibrada, né? Sem tanto, né? O que Altos e acontece no baixos futebol aqui, né, cara? extremos. Você troca treinador, uma coisa ou outra, você perde espaço. Essa sequência é muito positiva, né? Então, pô. Exato. Quando você consegue ter, é isso. Você vai subindo a escada degrau por degrau, acho que fica mais gostoso, fica mais prazeroso também, né? Porque é difícil quando você vai pro Lyon do nada e de repente você chega lá e você não joga, você fica 1 ano sem jogar. Aí você tá no Lyon, que é o sonho de 95% dos jogadores, e tá triste. Entendeu? E aí depois você sai do Lyon e vem pro Cuiabá e você fica feliz. Então, assim, e a partir do momento que você começa a ter menos, né, desses extremos, eu acho que tem tudo para caminhar de forma mais positiva também, né, ao longo da carreira. Então, que você chegue feliz no Lyon, que o Lyon te receba feliz também, né, cara? Para a gente fazer um segundo papo, parfois en français, né? Vamos ver, né? Não tem canal em francês, mas às vezes dou umas enganadas aqui, que faz tempo que eu não falo, mas seria interessante, porque os papos que eu tive, os poucos de França foram muito bons até agora, então, pô, vai que. Falei com o Ratão foi campeão. Por que não falar com o Camilo agora e Camilo ser campeão lá, né? Então, Caraca, imagina, faz tempo que o Lyon não ganha, hein? Acho que foi 2012 o último título, ganhou uma Copa, acho que foi uma coisa assim. Então, né, quem sabe? Eu tô com, como é que fala? A esperança alta e as expectativas baixas, né? Acho que. que é ótimo. Na boa, É, você tá exato. bem ali, pé no chão, trabalhando, tipo, agora Exato. descansando. Acho que tudo que eu podia fazer, que era jogar e ser campeão lá na Bélgica, eu fiz. Né? Agora, os próximos passos, deixa acontecer com tranquilidade, que eu acredito que tem tudo para dar certo, na verdade. Com certeza. Tá aprovado aqui, tá aprovado lá. E é para onde você vai voltar, então. E o chefe agora conhece bem teu trabalho, o que ajuda bastante. O que Então, ajuda bastante, o que é importantíssimo. exatamente. Se o homem conhece teu trabalho, eu só falo, não esqueça o canal para um segundo papo, seja na França, na Bélgica ou outro lugar, beleza, Camilo? Beleza, beleza, sem erro. Sem erro. E, poxa, satisfação de falar com mais uma cria da ponte. Nem sempre é cria, mas no teu caso ainda tudo é cria, cara. Então, pô, feliz Eu sou, demais cara. e um bom ponte pretano de São Paulo, que eu sou o caso mais raro que tem, né? Um ponte pretano da capital, né? Mas Pois muito é, da feliz de falar capital é contigo. difícil mesmo, né? É Do difícil, é interior, difícil. né? Mas a ponte está mais próxima da gente, né? Agora da capital tem aí, Corinthians, São Paulo, né? Tá fácil de. Mas Pois é, não, sou um boa ponte animal pretana. protegido pelo Ibama, digo assim, cara. Então não tem muito. A ponte precisa de bons torcedores, é isso aí. É, quem é torcedor da ponte gosta da ponte, não tem como, né? Tem Gosta. que Então, gostar, né? Tem sim, que. exatamente. Gosto Porque muito. a ponte não é um time de poucas emoções, né? É sempre com Não é um time muita de emoção. conveniência, né, cara? É Não, nada. não. É sempre com muita emoção. Não, mas show. Ainda bem que você viu por pouco tempo do profissional, claro que você viveu a trajetória inteira, mas bem interessante. Por muito pouco não faz uma história ainda mais completa, que nem você falou no começo da Pois é. conversa. Pois é, pois é. Eu acho que que a questão do profissional é que é impossível você falar não pro Lyon. Não. Sim, exato. Entendeu? Mas eu ainda tenho, né? Lá no fundinho é um até logo ainda. Eu ainda acredito nisso. Então, para um Ainda quinto papo acredito. no canal, a gente fala direto do Moisés do Carelli junto. Perfeito, perfeito. Mas Digo pode quinto porque deixar mais espero que pra você tenha frente. muita coisa no meio. É, exato. Exato, exato. Tô com 24 anos ainda, tem chão. Tem Não chão. duvide, muito papo pela frente. Mas o primeiro, feliz demais de falar contigo num momento tão bom. Né? Ser campeão não é para todo mundo. Aliás, é sempre um percentual muito pequeno, mas consegue num projeto muito interessante. Torcida do Botafogo, antes de fechar, a torcida do Botafogo interagia com você, esse tipo de coisa, né? Porque como passava no canal, eu fui curioso, Então, cara. comigo nem tanto, cara. Comigo nem tanto. Mas com os outros brasileiros era mais forte, assim, né? A nível Que já estavam antes, né? No fim das contas. Né? Isso. Quem passou, quem veio do Botafogo pro Molenbeek tinha bastante esse suporte dos botafoguenses. Como eu venho do Lyon do nada,
né, sabiam que eu era brasileiro e tudo mais, mas eu não tive tanto essa audiência botafoguense, não. Uma pena, que seria legal também. Apesar que quem quiser ver, vai ver você. É só entrar no canal do Botafogo TV, que é muito curioso. Vai estar lá os jogos narrados em Pois é, português. pois é, Né? pois Uma é. coisa única. E quando também com conquista de título. Então, quem quiser ver em campo, vê lá. Quem quiser conhecer o Camilo, por mais que seja meia hora de papo, tá aqui então, Camilo. Muito obrigado uma Com vez mais, cara. certeza, com certeza. Que isso, eu que agradeço a oportunidade aí, muito legal. Conheci mais um Ponte Pretano, que também é sempre gostoso, né? Então, um prazerzão aí e até a próxima. Até a próxima. Camilo Reis, campeão da divisão de acesso belga com o Molambique. Hein? Muito obrigado. Perfeito. Valeu, abração. Tchau, Tchau. tchau.